Se assenta em nome de Jesus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Quem quer ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Hoje nós temos uma porta-voz de Deus, do sexo feminino. Vai dar muito lugar aqui, vai liberar uma palavra sobre a mim e sobre a sua vida. Você que precisa ouvir Deus falando através da palavra dele, não ande, não saia do seu lugar, não converse, porque Deus quer continuar falando com você através da palavra dele, amém? Quero chamar para cá a nossa irmã Letícia. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dela. Estende sua mão para cá. Pai, a sua filha está diante da tua presença, e com certeza ela está nas suas mãos e no centro da sua vontade também. Que ela seja, Senhor, um porta-voz de ti, Senhor. Que ao abrir a sua boca, Pai, ela possa liberar tudo aquilo que o Senhor já encheu o coração dela. Nós estamos aqui e tudo que nós precisamos é ouvir o Senhor. Na verdade, é continuar ouvindo o Senhor falar, agora em especial, porque é o momento de ouvirmos a tua palavra. Usa a vida da Letícia poderosamente, Senhor, que todas as cadeias sejam quebradas, ó Deus. Todos os demônios que pensam em interromper a ministração da tua palavra, Senhor, que eles percam a força agora e batam em retirada agora, através do nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Nós determinamos, ó Deus, que os ares de Jardim Olímpico, Senhor, nas dimensões celestiais, nada pode impedir a tua palavra de ser propagada agora, Pai. Nós queremos te agradecer e oramos pela vida da tua filha, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja. Eu tô com a minha garganta tá arranhando, então não reparem não, tá? Mas eu tô muito feliz de estar aqui na minha casa espiritual, de poder estar trazendo a palavra do Senhor, algo que encheu meu coração, que ardeu assim, plenamente, e agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. Ela é poderosa, ela é linda, ela é tremenda, a palavra de Deus, porque para trazer essa palavra hoje, como ela trabalhou em mim, como ela primeiro fez efeito em mim, como ela está ainda ecoando na minha mente, no meu coração, e eu creio que será o mesmo para a igreja. Sem nos demorarmos, vamos abrir na carta aos Romanos, no capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Até aí. Eu vou repetir esse versículo 18, a primeira parte. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Amém? Essa carta foi escrita por Paulo, e é uma carta que nós estamos até aprendendo na EBD. O nosso professor, o presbítero Anadelso, ele tem falado sobre essa carta, e eu não vou nem entrar no assunto, porque ele está falando muito bem, e quem está indo para a EBD, quem está vindo, né, tem sido abençoado, quem não está vindo, poderia estar sendo abençoado também, com essa palavra que ele tem nos ensinado. Mas essa carta é escrita por Paulo aos cristãos que estão em Roma. E Paulo, ele é aquele apóstolo que ele mesmo diz que ele é fora de tempo,
Por quê? Porque ele não foi chamado ali com os 12, ele não está com os 12, mas ele é apóstolo como os 12. Então, ele foi chamado para pregar para os gentios, para pregar para as nações. E por isso que ele fez várias viagens, porque o propósito dele era sair de Jerusalém, era ir às nações, às cidades, pregando o evangelho para quem não tinha história, né, como o povo de Deus, quem não conhecia e quem vivia desordenadamente. Então, Paulo é esse apóstolo chamado por Deus. E no capítulo 14 e 15, ele vai falar sobre relacionamento entre os irmãos da igreja. Então, ele começa a tratar desse assunto no capítulo 14 e 15 de Romanos. Ele vai falar ali sobre o julgamento, para não julgar os irmãos, né, não ficar julgando um ao outro. Ele vai dizer da questão de o cuidado que a gente deve ter sobre não escandalizar o outro irmão. Aí ele fala quem come e quem não come fica escandalizado com quem come. Então ele está querendo dizer que se alguma coisa em mim escandaliza o meu irmão, então se eu sou mais madura na fé, se eu entendo que o meu irmão é mais fraco, então eu vou ter cuidado, eu vou recuar e eu vou compreender esse irmão e eu não vou escandalizá-lo. Eu é que vou evitar aquilo que desagrada, aquilo que está incomodando o meu irmão. Então, ele vem falando de relacionamento. E é interessante que Paulo, como apóstolo, ele diz que Deus pôs, aí ele fala de todos os apóstolos, tá? Inclui todos. Ele diz que Deus pôs os apóstolos em último lugar. Veja só, o apóstolo, os apóstolos estão lá em cima, né? Então, mas ele diz que Deus pôs os apóstolos em último lugar. Imagina, e eles são como condenados à morte. Olha a visão de Paulo. E mais, ele chega a dizer que eles são como um espetáculo para o mundo, para os homens e para os anjos. Olha o que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo que eles são vistos e ouvidos por todos os homens e no reino celestial também. Eles são um espetáculo. Todos, não é espetáculo no sentido bom não, irmãos. É espetáculo no sentido de que eles estão sendo observados em suas ações, nas suas palavras, em tudo que eles fazem. Então, todo reino terreno e reino celestial para ver os apóstolos. Mas apesar disso, ele diz, somos loucos por causa de Cristo. Somos loucos por causa de Cristo. Interessante que a palavra de Deus vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E Paulo usa essa expressão, somos loucos. O evangelho é loucura para o homem, mas somos loucos por causa de Cristo. E ele continua dizendo, ele vai expor o que ele passou por causa de Cristo, o que ele vivenciou por conta de pregar o evangelho. E aí ele fala, lá no livro, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer o que ele passou por causa de Cristo. E eu quero ler com os irmãos sobre isso. Capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte, olha o que Paulo passou por causa do evangelho. Ele diz que ele foi encarcerado, ele foi açoitado, ele foi exposto à morte, ele foi golpeado com varas, ele foi apedrejado, sofreu naufrágio,
ele foi exposto à fúria do mar, ele enfrentou perigos, diversos perigos, perigos nos rios, de assaltantes, de compatriotas, traição, ele está falando de traição, perigos dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigo dos falsos irmãos. Ele diz ainda que ficou sem dormir, que passou fome, passou sede, muitas vezes fez jejum, suportou frio e nudez. Alguém, por um acaso, passou metade do que Paulo passou? Alguém enfrentou metade, só metade, não precisa ser muito não, só metade do que Paulo enfrentou? Mas, apesar disso tudo, ele diz que tem algo do qual ele sofre pressão, uma pressão diária, uma pressão interior diária. E é a preocupação com a igreja. Isso é que ele sofre. Ele sofre por causa da igreja. A preocupação com os irmãos, a preocupação com a convivência dos irmãos, a preocupação com o bom relacionamento entre os irmãos, com o amadurecimento, com o crescimento da igreja. Isso preocupa Paulo. Nenhuma das evidências que ele passou, das experiências, preocupa tanto como a igreja. E lá no capítulo 12, nós estamos no 11, no 12, no versículo 20, ele vai expor com clareza que tipo de preocupação ele tem. E aí ele fala que ele teme que haja na igreja brigas, que haja invejas, que haja manifestações de iras, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. É isso que preocupa Paulo, que esses acontecimentos dentro da igreja tire a igreja do foco, tire a igreja da orientação de Deus, do caminho de Deus. Essa é a preocupação de Paulo. E Paulo, ele, ao longo das cartas, eu vou fazer um pequeno passeio aqui por algumas cartas, e ele fala para os cristãos, os irmãos, ele fala, olha, lá em Romanos, comportem-se com decência, comportem-se, vivam honestamente, em outras versões, mas comportem-se, ajam à noite como se fosse durante o dia, façam no oculto o que fariam na multidão, façam, não as escondidas, façam as claras. Ele exorta os irmãos, comportem-se, não esteja na igreja, na igreja eu oro e em casa não oro. Esteja na igreja eu sou educado e chego em casa e esquece até o que é educação. Está na igreja e a igreja é como se tivesse o culto. Está entre irmãos, parece que tudo é lindo, maravilhoso, e quando sai da igreja, esquece tudo que vivenciou aqui. Então ele diz isso, não comportem-se, não façam em oculto, na escuridão, aquilo que não fariam durante o dia. Então, Paulo, ele continua discorrendo, e aí ele fala algo muito precioso, que nesse mesmo capítulo 13, no finalzinho, ele diz, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revestir, irmãos, é cobrir, é envolver, é vestir de novo, é colocar novas vestes. Ele está falando aqui, revestir do Senhor Jesus. Sejam cobertos do Senhor Jesus, sejam envolvidos pelo Senhor Jesus. Deixem aquelas vestes antigas e coloque a veste nova. Seja um novo homem, seja uma nova pessoa, um novo ser em Cristo. Vista as vestes de Cristo. E ele leva
os irmãos a serem revestidos do Senhor. Sejamos revestidos do Senhor, como Paulo está falando para a igreja, ele também fala para nós hoje. A palavra do Senhor, ela continua falando. Sejamos revestidos, vamos nos revestir. Agora, como vamos nos revestir? De que forma? Eu vou discorrer aqui algumas, porque o tempo tem um tempo, então algumas alternativas, algumas opções para sermos revestidos. Temos mundo, aqui a Bíblia toda, a palavra de Deus nos ensina como nos revestir do Senhor. Ele, lá em Filipenses 4, ele vai dizer: renovem-se no modo de pensar. Então, uma das formas da gente se revestir é renovar o nosso pensamento, a nossa mente. Como que eu vou renovar a minha mente? Aquilo que eu fazia antes, não faço mais. Aquilo que eu pensava, se eu pensava mal, agora eu não penso mais. Se eu era briguento, agora eu sou tranquilo, agora eu controlo, eu tenho domínio. Então, renovem-se na mente, renovem-se. Faça uma renovação dos pensamentos, da forma de pensar. Muda o modo de pensar. Revistam-se do novo homem. Agora é um novo homem que vive, não é o homem carnal, aquele homem que um dia não tinha Cristo no coração, mas agora tem, agora está com novas vestes, agora está revestido pelo Senhor Jesus. Revistam-se do novo homem. Ele diz que nós fomos criados para ser semelhança de Deus. Como semelhança? Lá em Gênesis 1, 26, diz que Deus formou o homem à imagem e semelhança. Nós fomos criados para ser semelhança de Deus. E essa semelhança é em justiça e santidade. Deus é justo, Deus é justiça, Deus é santo. É isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos semelhantes a Ele em justiça. Que nós sejamos semelhantes a Ele em santidade. E em Filipenses, ele continua dizendo: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra que não edifica. Cuide do que você fala. Se não edifica, então não fala. Lembra que nós lemos? Paulo diz que ele não fala de nada, exceto do que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida, em palavra e ação. Então, ele não ousa falar de nada que não seja para edificar a igreja, para edificar os irmãos, porque ele está falando de relacionamento, ele quer cuidar daquele que é mais fraco, em amor. É isso que move ele, cuidar dos irmãos que são mais fracos. Então, ele fala: não saia da sua boca nada que edifica. Se não edifica, descarta. Mas eu falo daquilo que eu estou cheia. Não é verdade? Eu falo do que eu estou cheia. Se na minha boca não sai palavras que edificam, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Se eu não sou capaz de um irmão caído, eu motivar ele, eu erguer minha mão e levantar ele, pelo contrário, eu vou ainda piso mais para terminar de espizinhar ele, então tem alguma coisa errada. Está faltando revestimento. Está faltando revestimento. No Salmo 1, verso 2, o salmista diz que a satisfação do justo está na lei do Senhor.
A satisfação, a alegria, o prazer do justo está na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. De dia, não é só de manhã, não. É durante o dia e a noite. Ou seja, o tempo todo está meditando na palavra do Senhor. Se eu não leio a palavra do Senhor, se eu não tenho um relacionamento com o Senhor, eu vou meditar em quê? O que é que vai ocupar a minha mente? Que tipo de meditação eu vou ter? Mas na palavra do Senhor, se eu me aposto dela, eu me ocupo dela, aí eu tenho com o que ocupar a minha mente. A minha mente é ocupada pelas coisas do Senhor. Somos santuário do Deus vivo. Somos templo do Espírito Santo. Por onde eu ando, o Espírito está comigo. Eu sou templo, é o templo ambulante. O Espírito está comigo. Mas se eu não busco, se eu não procuro, se eu não me revisto do Senhor, quem é que está andando comigo? Quem é que está fazendo parte desse meu santuário? Deus habita em nós. Deus faz parte da minha vida. Deus tem que fazer parte da nossa vida, da vida da igreja. Mas nós temos que buscar a Deus, buscar a presença dEle, buscar na palavra dEle a voz de Deus. A gente tem que buscar a Deus para sermos revestidos do Senhor. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, que aconteceu no domingo agora. E nesse domingo não teve a EBD, então eu fui lá para a feirinha de Santa Cruz e expor uns materiais que eu tenho, fui colocar à venda. E aí eu fui para a feirinha, ali na praça, né, de Santa Cruz, e lá tem algumas colegas que também colocam material. E só que quando eu cheguei, foi a segunda vez que eu coloquei ali, né? Então, a primeira vez a gente coloca naquelas mesinhas de concreto que tem na praça, aqueles banquinhos, né? Então, a gente fica por ali, porque ali a gente pode sentar, ali a gente apoia, né, na mesa. Mas quando eu cheguei, havia uns homens e uma mulher sentados. E as minhas colegas, elas disseram que elas chegaram antes das 7 e eles já estavam ali bebendo. E imagina, e o que eu fiz? Não vou importunar eles, não, vou deixar eles lá. Eu, mais ou menos uns 2 passos para frente, eu coloquei meu material, porque tem uma árvore, tem uma sombrinha, e eu coloquei o meu material ali e deixei eles lá, né? Deixa eles. E só que quando eu vou na feirinha para vender o material, eu levo a minha Bíblia. Por quê? Porque eu atendo a pessoa, mas no momento que eu não estou atendendo, eu faço a leitura da palavra. E eu medito com calma. Quando chega alguém, eu paro e vou lá, atendo a pessoa. Acabou, eu volto a fazer a leitura da palavra. E assim eu estava fazendo. Até que num determinado momento, eu escutei um barulho. Eu estava de costas, eu estava sentada no meio-fio, e aí ouvi um barulho, blá, 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 pum! De repente, o que foi isso? Quando eu olho, aí as meninas olharam, o pessoal, todo mundo olhou. Quando eu vejo um daqueles homens que estava ali bebendo, né, no grupo, ele levantou e acho que ele quis andar igual o modelo, né, que anda com um pé na frente do outro, e cambaleou, caiu no meu material, quebrou uma parte lá do material, e eu fiquei assim, eu olhei, e agora? O que eu faço? Mas eu estava fazendo a leitura, eu estava me revestindo do Espírito Santo. Eu estava me revestindo, e me revestindo. E quando eu olhei aquilo,
o Espírito Santo falou comigo. Ele, olha, você vai falar para ele. Agora você já está no prejuízo. Mas ele, olha que eles, o tempo todo eles falavam, eu vou pagar. Não, semana que vem você está aqui, porque agora eu já gastei todo o meu dinheiro. Aí o outro que ajudava também, estava ajudando ele, né? Aí, não, a gente vai, não vamos deixar você no prejuízo, daquele jeito, né? Que quem bebe muito, né? Estava meio torto, falando. E tal. E aí o Espírito Santo falou, você vai falar para eles e aproveita, porque eles estão se sentindo culpados. Porque eles estavam bebendo, gastaram todo o dinheiro, você estava aqui trabalhando e eles te deram um prejuízo. Então você agora vai aproveitar e vai falar para ele. Irmãos, eu falei, gente do céu, mas eu sempre ouvi falar que não se fala, não se prega para bêbado, né? Como é que você prega para bêbado? Ele não vai nem ouvir. Eu falei, mas tudo bem, né? O Espírito está falando, vou lá. Irmãos, eu dei um passo para frente, olhei para ele, para o Senhor, fui na mão dele, agarrei a mão dele, falei assim, olha, meu Senhor, presta atenção, o Senhor me deu um prejuízo. Eu estava com uma expectativa de vender isso aqui, para levar o pão para casa, mas o Senhor me deu um prejuízo. Mas presta atenção, o Senhor e os seus colegas estão num prejuízo muito maior. Sabe por quê? E eu nem reparei, irmãos, de repente, as meninas estavam olhando, todo mundo parou para olhar, parecia ter um espetáculo ali, mas eu estava só olhando para ele, não conseguia olhar para mais ninguém. Eu falei, o Senhor me deu um prejuízo, mas o prejuízo maior é do Senhor e dos seus colegas, porque vocês estão bebendo, vocês agora estão duros, agora vocês não têm mais dinheiro, a mente de vocês está prejudicada, o corpo está prejudicado, a família está prejudicada, o prejuízo é todo de vocês, não é meu, porque Deus repõe o meu prejuízo, mas vocês estão prejudicados. E mais ainda, o Senhor, presta atenção, o Senhor, por causa da bebida, a palavra de Deus diz que vocês estão perdidos, estão no caminho da perdição. É o que a Bíblia fala, a palavra fala disso. Irmãos, falei mais algumas coisas lá. Irmãos, de repente, aquele homem olhou para mim, eu segurei a mão, eu devo ter até machucado a mão dele, tanto que eu segurei. Mas, olha, aquele homem olhou para mim, ele falou assim, minha filha, eu já fui evangélico. E tem mais, eu já fui até pastor de igreja. Irmãos, aquilo me bateu, mas me deu uma tristeza. Mas eu fiquei tão triste, mas tão triste quando ele falou isso. Aí o Espírito falou mais comigo. E eu falei, então eu não preciso falar muito da palavra, porque o Senhor conhece a palavra. O Senhor conhece. E o Senhor levava um rebanho. Mas sabe o que aconteceu com o Senhor? O Senhor olhou para as pessoas. O Senhor começou a olhar e confiar em pessoas. O Senhor depositou confiança e expectativa em pessoas e deixou de olhar para Jesus. O Senhor confiou que elas podiam suprir as necessidades, e o Senhor caiu por causa delas, mas o Senhor deixou de olhar para Jesus. Ele sim é fiel, Ele não nos frustra. Olha, hoje Deus está te dando uma oportunidade do Senhor reverter esse quadro, sair do caminho da perdição e entrar no caminho da salvação, porque o Senhor sabe que só Jesus pode fazer isso. Irmãos, eu nem sei como é que eu consegui falar tanto, mas sabe por que eu consegui falar tanto? Porque eu me revesti do Senhor Jesus, eu me revesti do poder do Espírito Santo para falar. É isso que Paulo está dizendo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, revistam-se. E aí aquele homem foi embora, cambaleando, quase que cai de novo, mas foi andando, conseguiu sair. E a gente estava esperando já um tempão que eles fossem embora. E em menos de 3 minutos foi todo mundo embora, né? Então eu digo assim que a palavra de Deus, ela é para salvação
E às vezes parece que a palavra de Deus é um repelente. Porque a gente estava o tempo todo, não, daqui a pouco eles vão sair, daqui a pouco eles vão sair, eles não saíam. E daqui a pouco nada. Quando eu falei, em 3 minutos foi todo mundo embora. E aí eu me lembrei de uma prima lá de Petrópolis, prima da minha mãe, que certa vez ela me ligou e ela começou a falar, porque de problema de casa, problema de filho, problema de marido, mas problema. Aí eu peguei, eu interrompi ela e comecei a falar, olha, você precisa deixar Jesus entrar no seu coração, você precisa deixar que Jesus resolva as coisas para você. Irmãos, eu comecei a falar, sabe o que aconteceu? Rapidinho ela pegou, ela falou, eu tenho que desligar porque eu estou com pressa, que eu tenho que sair. Olha, às vezes a palavra de Deus é um repelente, ó. Se você quer parar com o assunto, você quer interromper, fala de Deus, ou a pessoa vai ouvir, ou ela rapidinho, ó, vai embora. Mas somos santuário do Deus vivo, templo do Espírito Santo. Irmãos, vamos repetir? Fala com o irmão que está do seu lado, você é templo do Espírito Santo. Você é santuário do Deus vivo. Fala umas 2, 3 vezes com o irmão. Você é santuário do Espírito Santo, você é santuário do Deus vivo. Fale, irmãos. Não esqueçam disso. Por onde você anda, você leva Cristo contigo. Por onde você anda, o Espírito está contigo. Mas se ele não estiver, não há meditação, não há palavra de edificação, não há consolo, não há conforto, não há trabalho, não há serviço na igreja. Se ele não estiver, irmãos, em Filipenses, capítulo 4, verso 8, Paulo, ele vai nos dar mais uma informação preciosa. Ele vai falar para a gente do que eu devo ocupar a minha mente. Em que eu devo ocupar a minha mente? Para não sair. Se eu não ocupo a minha mente com as coisas de Deus, algo vai sair fora da ordem de Deus, do padrão de Deus. Em Efésios 4, Paulo vai falar sobre a unidade da fé. Sobre o corpo, cada membro é importante. E todos formam a unidade da fé. E a unidade da fé leva à maturidade espiritual. E a maturidade à plenitude de Cristo. Mas se não existe a unidade, se um fica olhando para o outro e dizendo, mas ele está fazendo algo melhor do que eu, mas ele aparece mais do que eu, mas se começa a olhar para aquilo que não é unidade, o que vai causar na igreja? Vai causar a desunião. Ao invés da unidade, a falta de união. E aí vem os problemas que acontecem normalmente nas igrejas. Mas Paulo, ele está nos explicando. O que eu quero mesmo é que a gente entenda como nós podemos ser revestidos do poder de Deus, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos fazer? E ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É aprender e pôr em prática. É aprender e pôr em prática. Aprender e pôr em prática.
Eu não posso aprender aqui e sair e esquecer. Tem que fazer um eco na minha mente. Tem que fazer eco, tem que ecoar a palavra no meu coração. O salmista, no Salmo 119, 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não medito, se eu não leio a palavra, se eu não guardo no meu coração, eu estou suscetível a pecar. Guardei a palavra no meu coração. A palavra é o que nos movimenta, é o que nos faz andar, é o que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso corpo. A palavra. Irmãos, sejamos revestidos do Senhor Jesus. Pense nessas coisas. Paulo fala, se há algum louvor nessas coisas, então pensem nisso. Há louvor em ser verdadeiro. Há louvor em ser correto. Há louvor em ser amável. Temos que cuidar dessas coisas, pensar nessas coisas. Porque nós estamos falando aqui de relacionamento na igreja. E eu não estou falando de alguém, veja só, pensando em A, B ou C. Não, porque quando eu pedi a Deus uma palavra, Deus ardeu essa palavra. E por algum momento, eu cheguei a até falar com Deus: Senhor, acho que não é bom eu entrar nessa parte não. Me dá outra palavra, porque talvez seja melhor para a igreja. Mas não tem negócio com Deus, não. Se é essa palavra, é essa aqui. Se é essa mensagem, é essa. E pronto, acabou. Se há algum louvor nisso, pense. Pense. Como eu sou. Na igreja, eu também sou. No trabalho, em casa, na rua, com os vizinhos. Como é que eu sou? Eu estou carregando o que em mim? O que está ocupando a minha vida? É Cristo que está ocupando? Qual o tamanho que Cristo está ocupando a minha vida? Vou contar aqui rapidamente um testemunho da minha conversão, mas bem rápido mesmo. É longo, mas eu, antes de me converter, eu tinha os colegas de faculdade, a gente saía, e eu também ia para baile, e bebia, e era uma farra só, virava à noite. E o Alexandre me conheceu, né, o meu marido, para quem não conhece, né, acho que todo mundo conhece. E ele era cristão, mas aí, apaixonado, o que acontece? Ele acabou me seguindo, me acompanhando. Mas algumas vezes ele tentava me falar, eu não queria ouvir, mas ele ia tentando, eu dava um chega para lá nele, e Deus permitiu que algo acontecesse comigo. Deus permitiu que eu viesse a ter uma depressão. E eu tive uma depressão bem profunda, uma depressão forte, daquelas que você não dorme. Eu levantava umas 30 vezes por noite para verificar se porta estava fechada, se janela estava fechada. É uma coisa de louco, parece que a pessoa está ficando louca, né? Então, e durante o dia, então, se eu pudesse dormir, não dormia, ia para trabalhar, e no trabalho tinha crises de choro, era terrível, horrível. E naquela época, hoje se fala em depressão, só que há 20 e poucos anos atrás, não se falava tanto assim. Estava no auge até a AIDS, né? Então, alguns colegas olhavam para mim, eu dizia que ia médico, mas não sabia dizer o que eu tinha. Estavam pensando até que eu estava doente, estava aí com um problema mais sério. Mas eu tomava remédio, muito remédio.
né, para tentar dormir, remédio para tentar ficar em pé, remédio para fortalecer, mas eu acreditava que existia um Deus. Eu chamava de uma força maior. Eu dizia que existia uma força maior, porque criou os céus, criou a terra, as plantas. Não, só pode ser algo muito maior do que o que existe. Eu entendia isso, eu sabia disso, só que eu não falava que era Deus. Às vezes falava, mas na maioria das vezes nem falava que era Deus. E até que, com essa depressão, eu permiti que ele pudesse falar sobre histórias bíblicas, sobre alguns personagens bíblicos, e ele foi falando, aquilo foi me acalmando. Eu dizia, e tem isso na Bíblia mesmo? Não sabia, né? E ele falava comigo, aí eu aceitei, eu falei, tá bom, eu vou na igreja contigo. Irmãos, eu fui na igreja, eu ouvi a palavra de Deus. Mas eu não aceitei Cristo logo na primeira vez, não. Mas eu estava muito emocionada, muito. Mas quando chegou o momento, eu aceitei a Cristo, eu fui lá na frente da igreja, mas eu aceitei com tanta verdade, com tanta força, mas com tanta fé, que quando eu cheguei em casa, eu peguei aqueles remédios todos e joguei no lixo. Eu não deixei nenhumzinho para contar a história. Tipo assim, sabe aquela duvidazinha, né? Que você fala assim, por via das dúvidas, vou guardar esse. Gente, eu não sei, eu joguei tudo fora. E no dia seguinte, nada. E no outro dia, nada. E no outro, nada. E Deus operou um milagre. Deus trabalhou em mim. O Espírito Santo entrou com uma força. E eu exerci uma fé que não precisei, já tem uns 22 anos que isso aconteceu. E até hoje eu não preciso de remédio, não preciso de nada, né? Graças a Deus, glória a Deus. Deus trabalha, Deus faz milagres, Deus opera milagres na nossa vida. A gente tem que deixar Ele trabalhar, a gente tem que deixar que Ele possa agir na nossa vida. Se eu sou um impedimento para o Espírito trabalhar, eu não vejo nada acontecer. E pior ainda, eu ainda começo a botar obstáculos. Tudo é obstáculo, tudo é difícil, tudo é dificuldade. Eu não vejo facilidade para nada. Mas à medida que o Espírito Santo trabalha na minha vida, aquele problema que era daquele tamanho vai diminuindo. Aquele obstáculo vai diminuindo. As dificuldades vai diminuindo. A ponto de, não vejo, precisa disso? Não vejo dificuldade. Vou. Não vejo empecilho. Faço. Não vejo nada que me atrapalhe. Porque o Espírito Santo, Ele trabalha na nossa vida. Ele faz um mover que nós deixamos de ver as nossas dificuldades e a gente vê o cuidado com a casa de Deus. A gente vê o cuidado com o irmão. A gente se torna mais sensível para ouvir a voz de Deus. É deixar o Espírito falar com a gente. É deixar Ele fazer morada. Em Hebreus 4, diz que se hoje, ouvirdes a voz de Deus, hoje, ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. Não endureça o coração. Se hoje ouve a voz de Deus, é hoje, não é amanhã não. Amanhã você pode até ter oportunidade, mas se não tiver oportunidade, é hoje. Você vai esperar uma outra oportunidade e se não tiver? Eu lembro de uma história, não sei nem se é verdadeira, provavelmente todos vocês já ouviram essa história, circula, né? De vez em quando circula, de que uma moça estava aguardando os amigos para sair, né? Para farrear, e aí a mãe dessa jovem falou para ela,
não, minha filha, não vai, minha filha, fica em casa. E ela, não, eu vou. E ele, não, minha filha, não vai. Ela, eu vou sim, já está marcado, eu vou sair com os meus amigos, eu vou farrear, que não sei o que. Aí a mãe falou assim, olha, então vai com Deus. E essa menina diz, só se ele for no porta-mala, porque não tem espaço para ele, não. E ela foi. E no meio do caminho acontece um acidente grave. Todos os ocupantes morreram. Quando os policiais abriram o porta-mala, ele estava intacto e tinha alguns ovos ali, meia dúzia, uma dúzia, não sei. Estavam inteiros. Deus estava no porta-mala. Se Deus estivesse ali com eles, certamente não teria acontecido aquela tragédia. Mas onde Deus está, há proteção, há cuidado, há carinho, há palavra, há consolo. Onde Deus está, a presença dele restaura, renova, trabalha. A presença de Deus é tudo na nossa vida, é tudo. Não há nada que se compare à presença do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é profunda. Ela é profunda. Eu, quando estava lendo, ela atingiu assim, ela veio com uma profundidade. E interessante que já tinha passado algumas vezes, mas o meu olhar foi para essa palavra. E como ela se tornou grande, de repente, como é que ela começou a refletir em mim. Irmãos, vamos lembrar dessa palavra, não vamos para casa sem que faça efeito na nossa vida. Vamos buscar aquilo que vem do alto. Vamos buscar aquilo que vem da parte do nosso Senhor. Vamos deixar as coisas que não pertencem a Deus de fora da nossa vida. Não vamos prejudicar a nossa vida por frustrações, por medos. Não vamos prejudicar a nossa vida por algumas dificuldades que a gente vivencia. Não, queridos, vamos buscar o que vem do alto. Vamos nos revestir do poder de Deus. Revestir do poder de Deus. É essa palavra, a palavra-chave de hoje. Vamos nos revestir do poder de Deus. Revestir do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, queridos, se existe alguém aqui que quer ser revestido, que está inflamado, está assim incendiado, cheio de desejo de ser revestido do poder de Deus, se há alguém aqui, faça a sua decisão ao lado de Jesus. Paulo diz que se confessarmos com a nossa boca e crermos no coração, não basta só confessar com a boca, tem que crer no coração, tem que passar aqui pelo coração. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me consternar, eu tenho que compreender o que é que Deus tem para a minha vida, qual o propósito que Ele tem para a minha vida, que Ele tem coisas muito maiores, muito mais altas para nós. E aí sim, aí eu confesso com a minha boca, mas é necessário confessar, é necessário falar, é necessário dizer que eu quero Cristo, que eu preciso de Cristo na minha vida, é necessário. Existe um personagem na Bíblia, um eunuco, que estava fazendo a leitura da Escritura e chegou um determinado momento em que ele não compreendeu ali a leitura. E então, ele desejou compreender o que ele estava lendo. Ele não estava entendendo,
mas ele desejou, e eu creio que ele desejou com arder, com uma profundidade, que Deus tocou Filipe, que estava lá em Samaria, e foi até ele, para que Filipe pudesse explicar a palavra de Deus, explicar a dúvida que ele tinha. Olha, só o desejo que o eunuco teve de entender a palavra de Deus foi suficiente para Deus mover uma pessoa que estava falando para multidões, para falar especialmente para ele. Se nós tivermos somente o desejo, o que Deus não é capaz de fazer? Se simplesmente desejarmos, Deus vai mover os céus em nosso favor. Eu tenho que desejar, eu tenho que desejar, eu tenho que desejar ardentemente. Irmãos, eu não sei se há alguém aqui nessa noite que deseja confessar com a boca, que deseja, que já creu no coração. Se houver alguém que deseja estar aqui e fazer parte desse povo de Deus, fazer parte do reino de Deus, como aquele homem que eu falei, que se ele continuasse na bebida, a palavra de Deus nos indica que ele estava na perdição, mas que Cristo quer dar a salvação. Hoje ele quer dar a salvação também. Hoje ele quer salvar almas. Jesus sempre, ele não se entregou na cruz à toa. Jesus, ele não sofreu à toa. Teve um propósito. Deus teve um propósito para enviar o Filho dele para morrer por nós. Foi uma escolha de Deus. Ou a gente se perdia, ou ele entregava o Filho dele à morte para nos salvar. A escolha de Deus hoje gera uma escolha para a gente. Que nós possamos fazer uma escolha. Uma escolha, e a escolha, a melhor escolha, a única escolha perfeita é escolher estar com Cristo, caminhar com Cristo. Não existe outra decisão melhor do que essa. Deus tem mansões celestiais. Deus tem um banquete preparado para quando estivermos com Ele. Deus tem tudo preparado para estarmos na presença dEle eternamente. Não é um tempo, não. Eternamente. Se há alguém nesta noite, eu vou falar mais uma vez só, e vou passar o microfone aqui para o meu pastor, que esteja se levantando e vindo aqui à frente, fazendo essa decisão, a melhor e única decisão que nós podemos tomar, que termos certeza de onde ela vai nos levar. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, suas vestes com sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus,
colocar aqui na frente mais alguém que deseja fazer essa decisão, que deseja fazer parte do corpo de Cristo, parte do reino de Deus. Nós vamos orar pelo irmão. Qual o nome do Andrei? Vamos estar orando pelo Andrei. O Andrei fez a melhor decisão da vida dele. Um dia, Andrei, quando você olhar para trás, que você vê onde você andava e hoje onde você anda, Andrei, você vai pensar, como eu pensei muitas vezes, quanto tempo eu perdi na minha vida, quanta coisa eu perdi também. Eu perdi muita coisa. Mas Deus é tão bom, a graça de Deus, ela nos invade com tanta força que a gente esquece tudo que ficou para trás e a gente vive uma nova vida. Que Deus te dê essa nova vida, que você ande nos caminhos do Senhor. Não se desvie, não se desvie, Andrei. Anda firme. Essa igreja aqui, ela vai te abraçar, ela vai te acolher. O que você precisar, certamente você vai encontrar aqui sempre um ombro amigo, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. Quando você se sentir fraco, sempre haverá alguém para te fortalecer. Mas não desista, não desista. Nós vamos fazer a oração para encerrar. O pastor vai estar orando. Oi? Eu vou fazer melhor. Eu vou pedir o meu marido, o Alexandre, para fazer essa oração por você. Tá? Nosso Deus, Tua palavra, Senhor Deus, ela sempre acha aquele coração que precisa ser achado. Nessa noite foi o Andrei, Senhor Deus, que ele encontrou, Senhor Deus, a melhor decisão que ele tinha na vida para fazer, Senhor Deus. E em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, que o Senhor mostre para ele, Senhor Deus, que ele nunca vai se arrepender. E ele, Senhor Deus, a partir dessa data, Senhor Deus, será um homem que vai andar contigo. E os seus parentes vão ver o quão formidável ele fez a decisão de estar ao teu lado, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, ele compreendeu, Senhor Deus, com o coração aquilo que o Senhor plantou no coração dele. Faça dele, Senhor Deus, uma bênção para esta igreja, uma bênção para o bairro que ele mora, Senhor Deus, uma bênção para a família, uma bênção para o Brasil. Que ele seja cheio do Espírito Santo e que um dia, Deus, ele possa também estar no altar pregando esse evangelho do reino que salva pessoas, que transforma as vidas, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor revista ele com todo o poder, em nome de Jesus. Se você aplaudisse ao Senhor Jesus pela vida da irmã Letícia, leva lá o André, pega o nome dele.